Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 21 de março, domingo da quinta semana da Quaresma, quinto domingo da Quaresma. Estamos vivenciando, portanto, esta semana que antecede a Semana Maior, a Semana Santa. Na tradição antiga era chamado como domingo, o primeiro domingo da Paixão. Que possamos, portanto, abrir o nosso coração a esse santo mistério do amor de Deus para conosco. A antífona de hoje diz assim: A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade, do homem perverso e traidor, libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Salmo 42, versículo 1 seguinte. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 12, versículos 20 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perdê-la-á, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ver Jesus para se comprometer com Ele. Este foi o pedido, então, destes gregos, que vão ao encontro de Tiago e que vão ao encontro, amados irmãos e irmãs, na verdade, de Felipe, que combina com André e vão falar com Jesus. E este falar é acompanhado, então, com um pedido de nosso Senhor Jesus Cristo
a uma experiência profunda da fé. Eis o apelo, portanto, de alguns irmãos gregos que se aproximaram de Filipe, ver Jesus. Diante deles, Jesus, em vez de falar superficialmente e incentivá-los a seguir, pede-lhes maior profundidade na decisão, naquilo que vão assumir, pois anuncia a hora e o fim trágico que se aproxima. A hora indica, amados irmãos e irmãs, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se aproxima do ápice, e a chegada também da hora daqueles que se propõem a segui-lo. Neste momento, o Mestre compara a sua vida com um grão de trigo que cai na terra e precisa morrer para renascer e produzir bons frutos. E assim Jesus Cristo, nosso Senhor, realiza. Ele sacrificou a própria vida para que todos nós tivéssemos vida em plenitude. A palavra nos diz que o Senhor sente-se angustiado diante daquilo que o espera, mas, em contrapartida, ele tem consciência de que veio para esta hora. Nós poderíamos pensar que a palavra angustiado talvez não queira ou não consiga transmitir a cada um de nós o sentido profundo da decisão de nosso Senhor Jesus Cristo em ir até as últimas consequências com a missão que lhe foi confiada. Jesus possivelmente sente uma compaixão, ele é movido de compaixão para com cada um de nós. E aí nós poderíamos nos perguntar, nós que somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nos animamos a segui-lo diante desta proposta? Da proposta de se doar, se derramar, de entregar a vida. O segmento que Jesus convida estes irmãos a viver, a esta decisão, é marcado de dois verbos, o verbo seguir e o verbo servir, que estão profundamente interligados. Quem se propõe a seguir Jesus Cristo, nosso divino mestre, é convidado também a servir os nossos irmãos e irmãs. Então, seguir também implica servir. O próprio Jesus nos concede este exemplo de como se coloca a serviço dos outros, dando a sua própria vida, consumindo-a em favor e amor de cada um de nós. Nisso, o próprio Jesus Cristo depositou o sentido de sua vida. Ele vai até as últimas consequências. Este convite do grão de trigo que cai na terra é muito significativo a cada um de nós. Nos revela a riqueza de quem se põe a serviço, a entrega aos irmãos e irmãs, muitas vezes sacrificando-se muito de si mesmo, se consumindo, se doando. Não será esta a vida do cristão, quando ele descobre a plenitude da vida e do sentido da doação aos irmãos e irmãs? Então, a vida do cristão é plenificada quando ele compreende isto. Amar é servir, servir é amar. Quando se aprende, portanto, a se abrir aos nossos irmãos e irmãs. Uma das grandes tentações que nós temos, sobretudo nos tempos atuais, amados irmãos e irmãs, é justamente nos fecharmos em nós mesmos. Vivendo uma rotina cotidiana, fechando os olhos aos novos desafios a serem vislumbrados no horizonte. Olhando, portanto, para esta semana, da quinta semana, nós percebemos aqui, por exemplo, que a imagem de Nossa Senhora está coberta, está velada.
é uma forma catequética. O Senhor que nos convida a fechar os sentidos, sobretudo diante das realidades do mundo, que nos levam a desunir a Ele. Entenda, isso não significa que a imagem da Virgem Maria nos separa de Deus, mas ao privar a nossa visão da vida e o exemplo dos homens e das mulheres que deram a vida por Cristo, somos convidados a, assim, aprender a fechar o olho para o mundo, mas abrir os olhos do coração para a vida em Deus. Portanto, o desejo de ver Jesus deve estar sempre aberto ao impulso de uma mudança de vida, que nasce do encontro. Assim, podemos desejar ver Jesus muitas vezes por curiosidade, outras vezes, talvez, para colocá-lo à prova. No entanto, devemos procurar vê-lo para se comprometer com ele e assim descobrir o mistério que nele se esconde, que nele está velado, oculto, assim como na Virgem Maria, se encoberta então por este véu. Só começaremos, portanto, a viver a nossa vocação, a nossa entrega enquanto batizados, como verdadeiros cristãos, quando o chamado de Jesus nos atrair ao comprometimento com Ele, quando dermos a nossa vida em favor a Ele. Somos de fato atraídos ao Senhor, que Ele fez se doando e se entregando e se elevando do chão para atrair-nos a Ele. Somos atraídos pelo amor, somos atraídos pela cruz. A cruz é, portanto, o sinal da suprema doação, de um amor incondicional. Purifiquemos o coração, peçamos ao Senhor esta graça, de que tenhamos um coração purificado. Muitas vezes vamos abrindo o nosso coração a tantas coisas e realidades desta vida e não deixamos lugar e espaço ao Senhor. Possamos dizer como o salmista: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.